O devocional de hoje é baseado no texto de 1 Reis 19. Tem gente que tá esperando Deus falar com força, Deus falar manifestando sinais de maneira que todos olhem e que todos vejam aquilo que está acontecendo na sua vida, e eu não nego a possibilidade disso acontecer, de maneira alguma. Nós vemos inúmeros casos, inúmeros testemunhos. A gente se perde no ponto em que talvez Deus esteja falando sim, só que talvez ele não esteja falando da forma que nós imaginamos ou da forma que nós esperamos. Talvez ele esteja apenas falando baixo. E se você anda se sentindo distante de Deus, então esse vídeo é para você. Elias tinha vivido um cenário absurdo, e é isso que o texto nos conta. Ele viveu o fogo caindo do céu, a vitória sobre os profetas de Baal, mas mesmo assim, ele entra numa crise profunda, medo, cansaço, exaustão, vontade de desistir, e é nesse lugar que Deus aparece. A Bíblia diz que veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. A Bíblia diz que houve um terremoto, que talvez tremeram as estruturas e talvez até ele tenha ficado preocupado com aquilo e sentido mais medo, mas ainda assim Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas ainda assim Deus não estava no fogo. E quando Elias havia perdido a esperança e quando ele já estava ainda mais se aprofundando naquele sentimento de solidão, de estar sozinho realmente com relação a tudo aquilo que aconteceu, é onde vem um som de um sussurro suave. É onde vem um som que, quase imperceptível, Elias consegue ouvir. E talvez o problema aí não esteja em Deus parou de falar. Talvez o problema esteja na nossa alma, que talvez esteja barulhenta demais. Nós queremos respostas rápidas, nós queremos sinais que todo olho vai ver. Meu Deus, todo mundo vai ver a virada que vai ter na minha vida. E talvez a gente fica pensando assim em querer ver Deus se manifestar de uma forma que causará um grande movimento, uma grande ação e, meu Deus do céu, através de mim, um avivamento, meu Deus, ele vai parar todo o culto para falar comigo. Talvez aí esteja o problema, onde a gente pare de reconhecer que de fato Deus trabalha, mas ele muitas das vezes está querendo falar com a gente, comunicar algo, e a gente não consegue ouvir porque a gente fica preso nesse pensamento. E tudo isso enquanto a gente espera um sinal que sacuda tudo, que mexa e movimente tudo, Deus está falando aos nossos corações, mas em silêncio. E quando você está cansado, exausto, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem direção, Deus não vai gritar no seu ouvido, meu filho, acorda, faz isso, faz aquilo. Ele não vai gritar no seu ouvido. Ele simplesmente pode se aproximar de você. Não que em algum momento você conseguisse estar longe dele, mas ele se aproxima um pouco mais, entende? Ele se aproxima mais para te ouvir, para querer falar contigo, mas talvez não da forma que nós possamos estar esperando, mas ele fala conosco. E é nesse momento que ele para tudo para ouvir. E quando você está exausto, cansado, frustrado e confuso, é onde Deus se aproxima, ao invés de gritar dos céus o que você deve fazer. Mas ele simplesmente se aproxima. E talvez hoje o que você precise não é de mais um conteúdo cristão, mas de 5 minutos em silêncio com Deus. Sem celular, sem música, sem discursos prontos, sem orações programadas, sem palavras bonitas, mas talvez o que você precise é apenas da presença. E a mensagem que eu tenho pra você é que Deus ainda fala. E talvez o que você precise é só reduzir um pouco os ruídos externos, é reduzir um pouco barulhos, a correria, a sua rotina pesada, é só reduzir um pouco disso e se concentrar naquilo que ele quer falar com você, não em grandes movimentos, não em grandes sinais e maravilhas, mas talvez em silêncio, no secreto, onde só você e ele pode ouvir. E eu concluo falando pra você e afirmando que Deus ainda fala. E se você fizer isso que eu falei, de diminuir um pouco o volume das coisas, talvez você perceberá que Deus nunca parou de falar, mas a nossa forma de ouvir é que estava errada. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu quero te convidar, deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência com relação a isso, o que você pensa, a sua reflexão, para que nós juntos possamos nos edificar como o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima.